Graças nós te rendemos, Senhor, por tão grande salvação. Muito obrigado, Senhor amado, pelo teu amor revelado na cruz do Calvário em Cristo Jesus. E nós podemos hoje, ó Deus amado, cantar essa salvação e dizer que nós somos livres, nós somos perdoados. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Que o Senhor continue, ó Deus amado, falando no nosso coração, a falar em nosso coração por tua graça, ó Deus, pelo teu favor, que teu Espírito Santo ministra os nossos corações, ó Deus amado, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para recebermos a semente da tua palavra e que ela seja viva, como uma espada, ó Deus, mesmo que nos ferir, mas que seja para nos curar, para, Senhor, estarmos firmes em tua presença. Fale conosco, por favor, Senhor. Ó Deus amado, que seja somente a tua voz, a voz do Espírito Santo, a ser ouvida em nossos corações, as pessoas que nos assistem, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de João, no capítulo 17, na oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus. E nós vamos ler o trecho que está entre os versículos 11 até o versículo 15. João, Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 11 até o versículo 15. É importante que você tenha a Bíblia. Eu sei que em casa, muitas vezes é cômodo você apenas se limitar ao vídeo, né, que passa geralmente aí o texto bíblico, mas nós, com a Bíblia, fica mais fácil nós manusearmos e conferirmos. E é importante você conferir na palavra de Deus o que está sendo falado. João 17, do 11 até o 15, nos diz assim o texto sagrado, palavras do nosso Senhor Jesus em oração ao Pai. Já não estou no mundo, mas eles, os discípulos, a igreja, continua no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e falo isto no mundo, para que eles, os discípulos, a igreja do Senhor, tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles, aliás, até o 15. Hoje, até o 15. Meus irmãos, nós temos passado por momentos que, de fato, representam momentos, para muitos de nós, únicos. Nenhum de nós repetiu, ouviu algo parecido em nossas vidas, né, enquanto nós vivemos. Talvez na história tenha se repetido. Mas dentro do nosso período de vida, isso para nós é muito novo. Mas se olharmos para trás, para a história, houve vários momentos de crise. E olhando, por exemplo, para o século V depois de Cristo, quando Roma, o Império Romano já estava caindo, se deteriorando, houve um momento que os bárbaros, e na época, no século V depois de Cristo, ou era-se romano ou era bárbaro. E os bárbaros estavam para invadir Roma, e isso mudaria a perspectiva sobre a história. Pelo menos 2 homens, que são considerados pais da igreja, tiveram reações diferentes. Um deles, Jerônimo. Jerônimo, ele é um dos pais da igreja, porque ele viveu nesse período, ele foi para Roma para estudar, ele era um homem muito capacitado, inteligente, e foi quem traduziu o texto grego
da Bíblia para o latim, e a sua tradução ficou conhecida como Vulgata Latina. Ele era um homem realmente capacitado por Deus para isso. Só que a perspectiva dele era acerca do Império Romano como infalível, como alguém, o imperador, né, as pessoas de Roma, como pessoas que realmente eram extremamente capacitadas e não poderiam ser derrotadas. E quando o Império começava a ruir, ele ficou realmente com medo e disse que Jerônimo ele se refugiou numa caverna lá em Jerusalém e o último ano da sua vida ele morreu recluso, com medo, refugiado nessa caverna. Já um outro pai da igreja que viveu no mesmo período, chamado Agostinho de Hipona, que foi um pastor, um teólogo, lá da África do Norte, e na mesma época ele teve uma outra reação. Ao perceber a mudança de cultura, a queda do Império Romano, ele foi escreveu um livro chamado Cidade de Deus. E nesse livro ele apresenta uma perspectiva do reino. A visão de Agostinho não estava limitada ao que estava acontecendo ao seu redor. Claro, ele percebia isso, mas ele transcendeu a essa perspectiva e percebeu o reino de Deus, depositando a sua confiança em Deus, que tem o domínio de todas as coisas. Isso realmente fez uma grande diferença para efeito do legado desses dois homens. E ao passarmos por momentos parecidos, de crise, de angústia, nós questionamos aonde que está a nossa confiança. Aonde que você tem depositado a sua confiança ou em quem você tem depositado a sua confiança. Isso faz toda a diferença do modo como nós reagimos a essa crise. Lutero disse uma vez que seja o que for que o seu coração se apegue, em que deposite a confiança, isso acabará sendo o seu Deus. Se nós depositarmos nossa confiança nas autoridades, ou nos órgãos públicos, ou em quem quer que seja, nós podemos nos frustrar. Mas nós temos todos os recursos, nós temos todas as possibilidades que nos foram fornecidas e arrumadas para nós, depositarmos a nossa confiança única e exclusivamente em Deus. E nós temos um texto aqui diante de nós maravilhoso, porque é palavra de Deus. Começa por aí. E em segundo lugar, porque são palavras vindas diretamente do Senhor Jesus na oração sacerdotal. Nós sabemos que o Evangelho de João ele foi escrito com o propósito de evidenciar que Jesus não é somente um rabino ou um carpinteiro de Nazaré. É o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, que veio a nós como o Verbo vivo de Deus, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e a sua glória foi manifesta, de maneira que o tempo que ele viveu aqui, ele demonstrou os sinais do reino, mostrando que ele é, de fato, o Filho de Deus. E o Evangelho ele caminha para demonstrar isso, ele não se preocupa muito com cronologia, ele apenas aponta os sinais de que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus. E o tempo vai passando, né, na medida que os capítulos vão se desenrolando, e a partir do capítulo 13, Jesus está na sua última ceia, no seu último encontro com os seus discípulos. Logo no iniciozinho da ceia, a partir do capítulo 13, ele já diz para Judas: o que você tem que fazer, faz-o depressa, Judas Iscariotes, porque Jesus sabia que esse discípulo haveria de traí-lo. E Judas sai, então, e Jesus começa, então, o seu discurso. Ele começa a dizer para os seus discípulos para que eles amassem uns aos outros, para que eles não turbassem os corações, porque haveria uma separação momentânea, física, que ele ia ao Pai, mas ele é o caminho, o único caminho que pode levar ao Pai. Ele é a verdade, ele é a vida, ele é a videira verdadeira, onde os discípulos são os galhos e não podem dar fruto se não tiverem enxertados, fixos na videira.
lá no capítulo 15, no capítulo 16 ele fala mais uma vez sobre o Espírito Santo, que o Consolador viria e haveria de guiar os seus discípulos à verdade, haveria de lembrar aos discípulos as palavras do Senhor Jesus, haveria de convencer as pessoas, o mundo, do pecado, da justiça, do juízo, e esse Espírito Santo que daria alegria, daria ânimo aos discípulos, para que eles vencessem as tribulações, as aflições que certamente eles encontrariam no mundo. E logo após Jesus apresentar esse sermão, essas palavras tão profundas de despedida, o Senhor Jesus ora. Ele ora. E nessa oração sacerdotal, ele ora pelo seu ofício, por aquilo que ele estava para fazer. Ele seria preso dali a poucos instantes, ele seria crucificado por homens maus, de uma forma injusta, de uma forma totalmente equivocada, mas era preceito e era desígnio de Deus que assim acontecesse. Jesus, ele se entrega à vontade do Pai. Ele é crucificado, morto, mas ao terceiro dia ele ressuscita, ele fica ainda instruindo os seus discípulos por 40 dias e depois ele ascende aos céus. O Espírito Santo o leva numa nuvem, ele retorna para o seu trono de glória. E um dia ele voltará para buscar a sua igreja. E assim nós cremos, assim nós esperamos e até mesmo ansiamos, dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque nós sabemos que aqui não é a nossa pátria. Mas nessa oração também, Jesus ele ora pelos seus discípulos. Ele ora pelos discípulos para que os discípulos tivessem a glória de Deus na pessoa do Espírito Santo, comunicando a vida eterna, fortalecendo os discípulos, porque eles precisariam. E naquele momento de separação, haveria momentos talvez de pânico, de saudade, mas o Senhor Jesus ele tem essa preocupação. Ele poderia convidar os discípulos para clamarem a Deus por ele, na angústia que certamente começou a brotar no seu coração. Logo na frente ele vai para o jardim do Getsêmani, e lá ele entra numa agonia, sua pressão sobe, ele sua gotas de sangue, mas ele poderia ter convidado os seus discípulos para clamar a Deus por ele, mas Jesus se preocupa com os discípulos, se preocupa como os discípulos iam ficar depois que acontecesse essa partida. E nesse trecho em específico, a partir do versículo 11, nós podemos perceber algumas verdades que são essenciais para as nossas vidas. Porque nesse trecho, Jesus, ele entrega os seus discípulos nas mãos de Deus Pai. É como se dissesse: olha, eu cuidei deles até aqui, e agora eu devolvo ele para as suas mãos, ó Pai. E ele apresenta algumas palavras que não estão aqui ao acaso, não foram lançadas aqui de uma forma aleatória, mas estão aqui para a nossa edificação, para a nossa exortação também, para que eu e você sejamos confortados, consolados e saber que nós fomos incluídos nessa oração. Como é que nós sabemos que nós fomos incluídos? Não foram somente os discípulos. Se você está com a Bíblia aberta, veja comigo no versículo 20. No versículo 20 desse mesmo capítulo 17 de João. Está escrito assim. João 17, 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então fique você sabendo, se você crer em Jesus, se você creu em Jesus, se você tem a sua fé depositada no Senhor Jesus, se você pode dizer como o apóstolo Paulo, como o nosso pastor pregou hoje pela manhã: eu sei em quem tenho crido, então tenha certeza que você e eu estamos incluídos nessa oração do nosso Senhor Jesus. Nós estamos incluídos, e o que ele fala com o Pai aqui alcança a minha e a sua vida, alcança a igreja presbiteriana da freguesia. Tenha fé, creia nisso, porque nós fomos incluídos nessa oração. Então, pouco antes da prisão, Jesus faz essa oração. Antes dele ser entregue, Judas não está nesse momento, ele está lá já negociando com as autoridades, e Jesus tem então esse momento com os 11 discípulos, ele apresenta então essa oração.
nós passamos por momentos de extrema aflição, mas quando nós lembramos dessas palavras do nosso Senhor Jesus, nós somos encorajados a termos uma segurança de que nós temos um Pai, que Ele é santo, que nós estamos abrigados, digamos assim, protegidos pelo nome dEle, que nós temos a alegria que vem do Senhor Jesus, e essa alegria ela é completa. Nós temos a segurança de que, apesar de nós estarmos no mundo, nós estamos protegidos do mal. Você crê nisso? É o que está escrito nessa oração. O próprio Senhor Jesus, Deus encarnado, Ele ora a Deus Pai por mim e por você. Então, confie nas promessas do Senhor, porque nós estamos guardados em Deus. Esse é o tema do nosso sermão. Confie, estamos guardados em Deus. Por meio dessa oração nós aprendemos as seguintes verdades. A primeira delas é que o Senhor nos guarda, o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso nos guarda em seu nome. O Senhor Deus nos guarda em seu nome. Isso está no verso 11. Quando o Senhor Jesus diz, eu não estou mais no mundo, mas eles, os discípulos, naquela ocasião, e hoje, eu e você, estamos no mundo. Nós estamos no mundo. E ele diz, Jesus diz, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Essa é a oração que o Senhor Jesus se dirige ao seu próprio Pai. E ele chama a atenção pelo fato de orar assim, que nós ainda estamos nesse mundo. O que há nesse mundo? Esse mundo, segundo o próprio João, que, quando ele vai escrever a sua carta, lá na primeira epístola, no capítulo 2, verso 16, ele apresenta pelo menos 3 elementos desse mundo. Nesse mundo, há uma concupiscência da carne. O que é a concupiscência? É um desejo desenfreado, um desejo sem equilíbrio da carne, de pessoas querendo satisfazer de qualquer forma os seus desejos, ao ponto de não ter limites, de transformar o seu desejo num ídolo, num Deus. É isso que há no mundo. Há também no mundo uma concupiscência dos olhos, ou seja, a pessoa, pela ganância, a pessoa fazer de tudo para se enriquecer, mesmo que seja sobre o viés da ilicitude, da corrupção. É isso que muitas vezes faz com que a pessoa cresça os olhos, querendo realmente mais do que lhes é suficiente. E nós temos isso presente hoje na nossa realidade que vivemos e percebemos isso. Homens gananciosos, é isso que há no mundo. Há também no mundo algo que nós podemos perceber que é a soberba da vida. Pessoas que são orgulhosas, pessoas que vivem como se Deus não existisse, pessoas que inclusive se confessam ateias, mas diante dessa pandemia percebem a pequenez do homem, o homem totalmente frágil, totalmente vulnerável, mas ainda assim tem pessoas que não abaixam a guarda e pessoas ainda que se comportam com soberba. Então esses 3 itens que pelo menos a gente percebe no mundo pela palavra de Deus. 1 João 2,16 diz isso, porque no mundo a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então, nesse mundo nós presenciamos muitas doenças, muitas enfermidades, nos quais eu e você estamos expostos. Nós não estamos livres, não vivemos numa bolha. Nós estamos expostos não somente à possibilidade de contágio de vírus, a possibilidade, inclusive, de ter a nossa vida ceifada, se assim Deus permitir, mas estamos expostos a todo tipo de acidentes, até mesmo dentro de nossas casas, rodeados de tão grandes perigos, porque nós estamos no mundo. E Jesus se preocupa com isso. Ele se preocupa, eles vão ficar no mundo, eles precisam de proteção. Eles precisam ser guardados. E quando Jesus ele clama por nós, ele se dirige a um Pai que é santo. É na mesma sintonia ou na mesma verdade que é ensinada na oração do Pai Nosso. Quando o Senhor Jesus ensina a orar, dizendo,
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor Deus é santo, é poderoso. É o nome que nós confiamos e confessamos. Não pronunciamos em vão, porque é sagrado, é todo-poderoso. É um dos mandamentos que nós temos estudado, e por isso que ele é santo. Um teólogo chamado Champlin, ele comenta o seguinte sobre esse texto: o Pai é santo em confronto com o mundo mau e hostil. É a sua santidade que separa a si mesmo, seu filho, os seus filhos deste mundo. Porque o Pai é santo, ele comunica essa santidade a nós. Por isso que nós vamos ver depois, numa outra ocasião, na sequência desse sermão, quando Jesus ele pede para que haja santidade. Mas isso, quando se dirige a um Pai que é santo, demonstra essa beleza e essa singularidade desse Deus, que é um Deus separado. Isso quer dizer santo, separado. É um Deus que não tem outro que se compare a Ele. É um Deus que subsiste por si mesmo, não depende de ninguém, ninguém que o aconselhou para criar esse mundo. Ele por si mesmo, ele criou, formou, e ele tem nas suas mãos todo o controle. Está separado do mal. Em Deus não há nenhum tipo de maldade, não há nenhum tipo de pecado. Em Deus que habita toda a santidade, toda a glória. E Ele está interessado nos filhos. O Pai que está interessado em comunicar essa santidade aos seus filhos. Somente pela fé em Cristo Jesus, que eu e você podemos chamar Deus de Pai. Deus tem muitas criaturas, pessoas que foram criadas por Ele, que são imagem e semelhança dEle. Mas chamar Deus de Pai somente por Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo nos convence e nós cremos em Cristo Jesus, aí sim nós recebemos um poder de sermos feitos filhos de Deus. Se você ainda não crê em Jesus como teu Senhor e Salvador, saiba disso porque é necessário que creia em Jesus, para que você também tenha essa oportunidade de chamar Deus de Pai, de Abba, daquele que cuida de nós como seus filhos. É isso que Jesus disse para os seus discípulos: Pai Santo, guarda-os em teu nome. Nós estamos protegidos pelo santo nome de Deus. E isso não é pequena coisa. Não é pequena coisa. É muita coisa, irmãos. Nós estamos guardados. Para quê? O verso 11, ele conclui nessa primeira parte dizendo o seguinte: para que eles sejam um. Que um? Como assim, Senhor? Assim como nós. O texto diz assim, olha, para que eles sejam um, assim como nós. Nós somos guardados pelo nome de Deus, o nosso Pai que é santo, para que haja unidade entre nós, para que nós sejamos um, assim como há unidade na Trindade. Um dos grandes mistérios que a nossa mente não consegue entender. Um Deus que subsiste em 3 pessoas, mas não deixa de ser um Deus único, poderoso, mas existe unidade na Trindade. Não existe hierarquia, eles são perfeitos, eternos, mas é um Deus. E assim como há essa unidade, há também essa unidade no povo de Deus. Temos denominações diferentes, mas somos um povo de Deus. Nós somos uma igreja do Senhor, que é preservada pelo Senhor Jesus e que está incluída nesta oração. Nós somos uma unidade porque é o Senhor que nos preserva, é o Senhor que nos conduz. O mundo pode fazer com que eu e você nos separemos, nos segreguemos, e muita gente acaba realmente se separando ao longo do caminho, começa a se ter diferenças. Hoje a gente assiste de forma lamentável, de uma forma até triste, que haja ainda manifestações de discriminação. Assistimos com tristeza as reportagens que nos dão conta de manifestações de racismo, não só no nosso país, como em outros locais do mundo. Assistimos hoje, por exemplo, manifestações nas ruas contra o racismo. Isso vai contra
o que o Senhor Jesus nos ensina. Nós somos um. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós somos pessoas que o Senhor comprou e pagou muito caro por nós, para termos postura que discrimine outra pessoa em razão da cor, ou em razão da sua etnia, da sua nacionalidade, qualquer que seja. Qualquer que seja. Nós, como povo de Deus, repudiamos posturas que se manifestam com olhar de racismo, olhar de preconceitos. Nós somos um povo de Deus. Nós somos uma unidade, unidos pelo mesmo nome. Nós somos um edifício onde a pedra angular é Cristo Jesus. Nós somos um corpo cuja cabeça é Cristo Jesus. É sempre mostrando essa unidade, mas com um líder maior. O Senhor da igreja é o Senhor Jesus. E nós estamos unidos nessa perspectiva. Ao longo da história, nós percebemos o quanto a igreja foi perseguida, o quanto as pessoas foram perseguidas lá no início, no período, inclusive, dos pais da igreja. Muitos cristãos foram martirizados nas bocas dos leões, queimados vivos. Houve muitas heresias, pessoas tentando atacar a sã doutrina da igreja, mas a igreja prevaleceu. Houve disputas de poder, tentando se prevalecer da posição de liderança da igreja para granjear poder, glória, mas mesmo assim são homens que ficaram esquecidos na história. A igreja prevaleceu. Depois veio a Renascença com toda a sua beleza da arte, mas tentando já preparar o pano de fundo para muitas pessoas questionarem a fé. Depois o iluminismo, o racionalismo, e começou-se a depositar confiança no homem, sabendo que o homem, ou percebendo que o homem talvez seria a medida de todas as coisas, e logo depois vieram 2 guerras mostrando que o homem não é nada sem Deus, não é nada sem Deus. E a igreja vem atravessando esses 2000 anos de história, sendo preservada pelo nome do Senhor Deus, porque Jesus, ele entende, ele ora para que nós estejamos unidos, numa unidade, protegidos pelo santo nome de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Só isso já seria suficiente para nós. Mas o Senhor Jesus prossegue. Ele prossegue para que haja uma alegria. No verso 13 ele diz isso: mas eu vou para junto de ti, isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Além de o Senhor Jesus orar para que os seus discípulos sejam guardados no nome de Deus, ele ora para que haja alegria completa no meio do seu povo, no meio dos seus discípulos. Porque haveria esse momento de despedida, para que não houvesse desamparo, para que os seus discípulos não ficassem desamparados, se sentindo isolados, tristes. Mas o Senhor ora para que haja uma alegria completa, uma alegria que pudesse conduzir o seu povo em adoração. É através da palavra de Deus que nós temos essa oportunidade, essa possibilidade de nós ouvirmos a voz de Deus. E nós somos aquela ovelha, quando nós ouvimos a voz do nosso pastor, nosso coração se alegra, nosso coração sente júbilo, sente um descanso, porque é a voz do Senhor. Nós sabemos que no mundo há muita tristeza, há muita miséria ao nosso redor, e nós percebemos isso. Mas quando nós recebemos essa alegria do Senhor, ela vem como um bálsamo, ela vem como uma chuva fora de tempo e rega o nosso coração. É o Espírito Santo que nos dá essa alegria, porque a alegria é fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo atuando na nossa vida, que ele traz cor, traz luz no nosso olhar. E permite que mesmo diante de tanta aflição, a gente percebe uma alegria dentro do nosso coração. Mesmo que tudo em volta esteja em caos, esteja em ruínas, mas podemos experimentar uma alegria que vem do Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nós temos um exemplo lá em Lucas, capítulo 10, com o Senhor Jesus,
comissiona os seus discípulos para que eles fossem em vilarejos, em casas, levando oração, levando paz, levando cura, levando libertação contra espíritos maus. E quando os discípulos retornam, eles estavam saltitantes de alegria, jubilosos, e testemunham para o Senhor Jesus: Senhor, os demônios se nos submetem, nós efetuamos cura no seu nome. E Jesus também se alegra, mas ele diz para os seus discípulos: não se alegrem somente com isso, mas se alegrem porque o vosso nome está escrito no céu. Essa é a maior alegria que nós temos, de ter a salvação. Nós ouvimos o coral cantando, que alegria maravilhosa de termos a salvação no Senhor. Isso veio de forma gratuita, por graça. Deus decidiu nos amar, decidiu nos salvar e pagou na cruz do Calvário por essa salvação, de uma vez para sempre, para sempre. Isso é motivo de muita alegria, ao sabermos que a nossa confiança está em Deus e não se limita a esta vida. Está na eternidade, sabemos que estamos aqui de uma forma passageira, de uma forma momentânea. Chegará um dia em que estaremos para sempre com o nosso Senhor, porque o nosso nome está gravado no livro do céu e ninguém apagará, que foi escrito com letras de sangue por nosso Senhor Jesus. Então Jesus ora por nós, para que sejamos guardados no nome de Deus, que tenhamos uma alegria completa, mesmo diante do caos, e também que sejamos guardados do mal. No verso 15, o Senhor Jesus diz o seguinte: não peço que os tires do mundo, e sim que o guardes do mal. O fato de existir no mundo, o mal, é algo que questiona muita gente. Muita gente questiona o fato de existir o mal. Se existe um Deus, se Deus é bom e não há nele nenhum mal, como pode existir o mal no mundo? Como é que pode existir a miséria? Como é que Deus permite que o mal ainda prevaleça? Deus pode, claro, exterminar o mal de uma hora para outra. E o teólogo, pastor batista Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, ele aborda esse assunto de uma forma muito interessante. Ele diz que muitas pessoas que não entendem, não têm o Espírito Santo para compreender a palavra de Deus, acaba colocando Deus no banco de réus. E acaba realmente, dentro de uma arrogância, querendo acusar Deus por causa da miséria. E esse teólogo, pastor, Jonas Madureira, ele vai conduzindo o argumento dizendo o seguinte: nós não cremos num Deus distante, que vê o mundo sofrendo, que vê o mundo em miséria e não faz nada. Deus é aquele que se encarna e sofre junto conosco. Quando a gente vê pessoas sofrendo, pessoas passando por extrema necessidade, à luz da Bíblia nós percebemos que Deus está junto. Deus sofre também. Deus está passando por aquele mesmo situação, o mesmo drama, porque é o mesmo Deus que foi crucificado numa cruz, que foi maltratado, humilhado, mas ele venceu. Mas ele venceu. Isso, o fato de o mal existir no mundo, é um dos grandes mistérios. A nossa mente não consegue captar isso. Não consegue. É possível que algum dia a gente consiga entender, mas hoje nós não conseguimos. E diante do que é inexplicável, diante do que é inalcançável pela nossa mente, a gente se cala e apenas a gente aceita, porque Deus é soberano, é isso que nos basta. O mal que aconteceu na vida de Jó não entendeu, mas uma coisa ele reconheceu lá no finalzinho do livro, Jó capítulo 42, bem sei, palavras de Jó, que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. É isso que nos basta, reconhecer a soberania de Deus. E Jesus ele fala o seguinte: não peço que os tire do mundo. Seria também fácil para o Senhor nos tirar do mundo logo, nos levar para a glória. Cessaria a nossa dor, cessaria nosso sofrimento, acabaria com a pandemia, coronavírus, porque estaremos sempre com o Senhor. Mas como é que eu e você conseguiríamos crescer, desfrutar dos livramentos do Senhor, glorificarmos o nome do Senhor nesse tipo de aflição? A propósito,
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creia nisso, creia nisso. Mas o Senhor Jesus orou, não tire do mundo. Não tire. Mesmo com aflições, mesmo com extrema dificuldade, não tire do mundo. Mas livra-os do mal. Tenha certeza, irmão, irmã, de uma coisa. Se o mal, ele entra na nossa vida, é por permissão de Deus e é para o propósito de glorificar o nome dele. Tenha certeza disso. Porque se não for pela permissão de Deus, não entra, não entra. Nós estamos abrigados na sombra do Altíssimo, como diz o Salmo 91, e praga alguma chega à nossa tenda, se não for a permissão de Deus. E nesse texto, nessa oração, o Senhor Jesus é enfático, livra do mal. Por quê? Porque sabe que eu e você não conseguimos vencer o mal sozinhos. Existe o mal presente, personificado, na figura do anjo caído, que nós chamamos de Satanás, o diabo, nosso adversário. Existe um mal personificado na cultura desse mundo, que é contra a palavra de Deus, que é contra a boa notícia do Evangelho. Esse mundo que justamente caminha nessas coisas horríveis que nós percebemos, em crimes, em misérias, onde nós estamos muitas vezes expostos. E existe também o mal que nos habita, o mal que está em mim, que está em você ainda. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, ele estará militando contra o nosso espírito, querendo nos puxar para distante de Deus, para agir contra os princípios da palavra de Deus, como o próprio Judas se deixou levar, Judas Iscariote, se deixou levar pelo mal e traiu o mestre. Mas ele não fazia parte do povo de Deus. Não era aqueles que estava inserido na escolha, na eleição eterna e soberana do Senhor. Ele simplesmente traiu o mestre. Mas Jesus disse, olha, ele era um filho da perdição, como diz aqui no texto. Mas para que se cumprisse as Escrituras, ele fez isso. Mas aqueles que foram enviados por Deus a Jesus, eles não foram perdidos, cuidados, protegidos, e agora entregue aos cuidados de Deus. Não podemos vencer sozinhos o mal, nós não temos capacidade em nós mesmos para isso. Não houve fracasso em Jesus em não proteger Judas. Judas que entrou por caminho da perdição. No Salmo 41, verso 9, Salmo 41, verso 9, diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia no meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Um texto que está lá em Salmos, que foi inspirado por Deus há muitos anos antes, centenas de anos antes de acontecer o momento da traição, já estava escrito. Não devemos nos afastar da comunidade que o Senhor nos chamou para participar. Nós fazemos parte da igreja do Senhor. E essa igreja que num grande dia, como está escrito lá em Apocalipse, povos de todas as raças, tribos, nações, todos nós estaremos com o Senhor, porque nós fazemos parte do povo de Deus. Não vencemos o mal sozinho. Vencemos o mal na força do Senhor, porque nós estamos protegidos pelo nome de Deus, porque temos o Espírito Santo que nos dá alegria e nos capacita para isso, temos as armas espirituais, o capacete da salvação, a couraça da justiça, os nossos pés calçados com o evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vencemos o mal orando com a palavra de Deus em mãos, e é assim que nós somos capacitados, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 6, com as armas espirituais para lutarmos contra as hostes espirituais da maldade. Não por nossos méritos, nossa própria capacidade, mas é porque o Senhor nos capacita para isso. Porque é uma luta constante no mundo. Não pense você que a vida do discípulo, a vida do cristão é um caminho fácil, colorido com rosas e com tudo do bem e do melhor. Nós somos chamados de soldados que milita a boa milícia. Nós fomos chamados para um combate. Nós combatemos todos os dias, todos os momentos, contra as tentações, contra os males desse mundo, porque nós somos o povo de Deus. E pelo fato de nós estarmos em combate, o Senhor orou, livra-os do mal. Livra-os do mal. Não tire do mundo, mas livra-nos do mal.
nós somos sal, nós somos luz, nós fazemos a diferença nesse mundo, mas o Senhor se preocupou com isso. Guarde o meu povo do mal, Senhor. Guarde os teus filhos do mal. Porque o mal, ele tem uma força destrutiva imensa. O Senhor Jesus foi tentado no deserto, ele viu a força destrutiva do mal, mas ele venceu a tentação. Venceu a tentação pelo poder da palavra de Deus e pelo Espírito Santo que estava com ele. E ele venceu com essas armas, digamos assim, com essas possibilidades para justamente nos dar a firmeza e a segurança de que nós também podemos vencer pela palavra de Deus, pela força do Espírito Santo e, claro, incluídos nessa oração que nós confiamos, que estamos cercados e estamos beneficiados com ela. Às vezes, diante de tantos males nesse mundo, dá vontade de nós voarmos. Existe um salmo que diz assim, Salmo 55, versos 4 a 6. E eu peço que você leia comigo, são esses versos que, às vezes, no meio de circunstâncias tão conturbadas, parece que a nossa voz se une à voz do salmista. E a gente parece que eu gostaria de ter essa mesma sensação aqui que o salmista coloca. Salmo 55, versos 4 a 6. Nos diz assim o texto: Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apoderam de mim. Então disse eu, quem me dera asas como pomba, voaria e acharia pouso. Às vezes dá vontade de falar igual o salmista, né? Que dera que nós tivéssemos asas, e voaria, até achar um lugar de pouso. E nós encontramos esse pouso em Jesus. É nele que nós estamos protegidos, temos uma alegria completa, porque Ele mesmo recebeu um óleo de alegria e compartilha essa alegria conosco no Espírito Santo. E temos essa maravilhosa proteção contra o mal. Por quê? Porque nós somos eleitos. Não duvide disso, você sente o Espírito Santo se mover na sua vida e te leva a confessar Jesus Cristo como Senhor. Você é um escolhido de Deus. Nessa oração, tem pelo menos 7 declarações que afirmam isso. Eu vou ler de forma breve. No verso 2, Jesus fala, a todos que lhe deste. No verso 3, está dizendo, a quem enviaste? No verso de número 6, está escrito assim, aos homens que me deste, eram teus, tu nos confiaste. Jesus falando com Deus Pai. No verso 9, porque são teus. Jesus falando para Deus Pai. Esses discípulos, a sua igreja, elas pertencem ao Senhor, são teus. No verso 11 está escrito, que me deste. No verso 24, aos que me deste. Então existem pelo menos 7 declarações na oração sacerdotal para confirmar que eu e você fomos dados a Jesus Cristo. O próprio Pai, Deus Pai, nos enviou a Jesus Cristo. Você não crê em Jesus em vão. Você nasceu para isso. Lá na eternidade já houve esse desígnio de você chegar um momento da sua vida, alguns na sua fase bem jovem, outros já numa fase madura, outros ainda já numa fase bem avançada da vida, mas chega um momento da pessoa crer em Jesus. Você que tem orado por um familiar seu, para que ele também seja convertido ao Senhor, continue orando, persevere, porque vai chegar um momento que o Espírito Santo vai iluminar a mente dessa pessoa, e ela então vai como que um clarão, como algemas que se quebram, e essa pessoa vai confessar, Jesus Cristo também é o meu Senhor, eu creio nele. E é um momento maravilhoso, de alegria indescritível, onde a pessoa se sente amada, filha, mesmo apesar dos seus erros, dos seus pecados, do seu passado, a pessoa percebe em Cristo Jesus, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Oh, que momento maravilhoso, que nós não podemos nunca nos esquecer. O primeiro amor, de termos a percepção de que nós somos filhos de Deus, somos eleitos, escolhidos pelo Senhor. Nós somos escolhidos, somos guardados do mal. Por isso, nós somos encorajados, exibindo a graça de Deus, nosso Pai, com coragem,
com paciência, com testemunho, com luta, na persistência, em oração, como bons soldados de Cristo, sabendo que se perseverarmos, e os santos perseveram até o fim, com Ele nós reinaremos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Assim como no século V, houve uma grande crise de confiança em Roma. Jerônimo vai para uma caverna e se esconde com medo, porque a sua confiança estava em Roma. Mas Agostinho, ele confia em Deus e ele escreve um livro, A Cidade de Deus, para mostrar essa visão do reino, a visão da perspectiva transcendente ao seu momento, buscando depositar sua confiança no Senhor. Nessa pandemia, em quem você tem depositado a sua confiança? Nós temos todos os recursos que nosso Senhor nos deu pela sua palavra, pelo Espírito Santo, para nós confiarmos inteiramente em Deus. Inteiramente. Você e eu estamos protegidos pelo nome de Deus. Nós fazemos parte do corpo do Senhor Jesus, do corpo da igreja, em unidade, porque o Senhor que nos abriga no seu seio pelo seu Espírito Santo. Nós temos uma alegria que é completa e a gente não sabe explicar isso, mas vem do Espírito Santo. É Ele que nos impulsiona, é Ele que nos anima, nos dá ânimo para isso. Nós estamos no mundo ainda por vontade de Deus, mas protegidos do mal. Tenha certeza disso, você está protegido do mal. Mas isso não tira de mim, de você, a responsabilidade de lutarmos. Lutarmos com as armas espirituais que nós recebemos. Lutarmos pelo Espírito Santo como um bom soldado de Cristo. No meio dessa pandemia, a nossa fé permanece firme no Senhor. Nós temos a convicção que nós somos povo de Deus, escolhidos do Senhor. E a aliança que foi feita, que nos abriga, é uma aliança inquebrável, uma aliança que não pode ser desfeita, é uma aliança irrevogável. E nós estamos seguros nessa aliança. O mal não pode atingir o servo de Deus, se Deus não permitir. Se houver permissão, confie em Deus, aguarde em silêncio, porque a salvação em breve ela vai se manifestar. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Certamente é para a glória dEle, é para a glorificação do nome dEle. Creia nisso. Creia nisso porque o Senhor tem um pleno controle de todas as coisas. Participe da unidade da igreja. Não se separe, não segregue. Participe de grupos, converse, compartilhe. Não deixe que a solidão tome conta. Mas se sinta parte dessa unidade, se sinta parte do povo de Deus. Você não está só. Você não está só. O Espírito Santo, ele comunica ao seu coração que você também é filho, que você é filha de Deus. Eu e você temos esse privilégio de sermos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, sermos guardados do mal. Portanto, eu e você devemos confiar no nome do nosso Pai, que é santo e que nos convida também a estarmos separados, protegidos nesse mundo tenebroso. Não deixe que a tristeza tome conta do seu coração. Peça a Deus o óleo da alegria. Peça ao Senhor que alegre o seu coração, o seu dia, a sua vida, a sua família. Perceba o livramento. Olhe, peça a Deus para que abra os seus olhos e você perceba o livramento que Deus tem te dado ao longo da vida, ao longo da sua história. Quanta coisa que Deus já te livrou. Você acha que Ele não é poderoso para continuar te livrando? O Senhor continuará cuidando de mim e de você, porque Ele é o nosso pastor. Nós estamos confiados nas mãos do Senhor. Você e eu somos pessoas que não vivemos desamparadas nesse mundo, à deriva. Nós somos guardados por Deus, que é nosso Pai e que é santo.
Senhor Deus, nosso Pai, Tu és santo, Senhor, e nós te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido ao longo das nossas vidas. E no meio dessa pandemia, dessa aflição que temos vivido, o Senhor tem nos dado um refrigério com Teu Espírito Santo. O Senhor tem nos mantido guardados, ó Deus amado, pelo nome do nosso Deus, mantendo uma unidade na Tua igreja. Ó Deus, onde nós podemos celebrar o Teu nome com alegria. Experimentamos uma alegria, Senhor, que é incontável, é inexplicável. E somos guardados do mal, porque assim o Senhor tem nos protegido. Mas ainda estamos no mundo, Senhor, e pedimos que o Senhor nos fortaleça, que Teu Espírito Santo cada vez mais nos impulsione para estarmos, ó Deus amado, com nosso coração aberto, corajoso, que não haja em nós temor, Senhor, que não haja em nós nenhum tipo de covardia, mas que possamos pelejar em Teu nome, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Nos dê uma semana de paz na Tua presença e oramos assim a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém.